Elenco de Diário de um Vampiro reagiu ao final da série. A gente vai falar um pouquinho, vai falar muito na verdade, sobre a opinião, né, a reação que cada um dos personagens, cada um dos atores tiveram com o final da série. Vou deixar a minha opinião e você também vai deixar a sua aqui nos comentários. Então assista esse vídeo até o final que esse vídeo está incrível. Canal Mystic Falls. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês, galera? Eu estou ótimo. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Góes e esse é o canal Mystic Falls, exclusivo da série Diário de um Vampiro, os originais e também de Legacies, beleza? Esse novo spin-off que também está conquistando muita gente. Então, o tema do vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o final da série. Foi polêmicos para muitos. Muita gente não concordou com o final, né, de alguns personagens ou do modo geral como que terminou a série, né? Muita gente acredita que poderia ter sido melhor. E agora a gente vai saber a opinião de dentro, né? O que a Nina, o Paul, o Ian, o que aquela galera que estava ali dentro gravando acha sobre isso, qual a opinião deles sobre isso, beleza? Então a gente vai falar muito sobre essa questão. E o interessante é que quando um ator está fazendo um filme, uma novela, ou quando um dublador está dublando um personagem em um filme, uma novela ou uma série, eles não assistem o geral do que está acontecendo. Quando a gente está vendo um episódio, a gente vê aqui, o Damon tá lá na mansão Salvatore fazendo conversando com o Stefan, mostra aquela cena ali. Então o Ian estava gravando com o Paul, certo? Beleza. Ao mesmo tempo, já corta para Bonnie lá na escola conversando com a Helena. Então são cenas diferentes, às vezes são gravadas em dias diferentes, às vezes são gravadas no mesmo dia, às vezes de manhã, outra tarde e tudo mais. O Ian, ele não estava lá na escola na hora que estava gravando a cena com a Bonnie. Às vezes é tudo no mesmo cenário, no mesmo set, né? Que tem vários lugares e aí fica todo mundo junto e dá para assistir. Às vezes eles gravam em lugares diferentes, principalmente quando eles vão lá para a praça de Mystic Falls ou quando eles saem da mansão e vão lá pro Mystic Grill. Então algumas cenas eles gravam no set de filmagem que tem aquele fundo verde, aí tá todo mundo junto ali porque cada local ali, cada cômodo, vamos dizer assim, é uma parte diferente de Mystic Falls onde eles gravavam e tá todo mundo ali para fazer as cenas e acabam assistindo uma a outra. Às vezes não, às vezes eles não assistem porque são gravados em dias diferentes e tudo mais. Então, para eles saberem tudo o que vai acontecer no episódio, se eles não tiverem conversado entre si, eles têm que assistir a série. Então, por isso que é interessante, você vê muitos atores que fazem algum filme, eles vão lá no cinema ou vão assistir em primeira mão para assistir como que ficou o filme, porque eles mesmos não sabem todas as cenas que tem no filme, porque eles não vão ficar assistindo. Os caras têm um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho para fazer. Assim mesmo foi com a série. Então, quando a série acabou, lá na 8ª temporada, que foi em 2017, que finalizou lá nos Estados Unidos, eles tinham que assistir também a temporada final ou o episódio final, vamos dizer assim. Lá em Covington, né, que foi a cidade onde foi colocado o Mystic Falls, que tem o Mystic Grill, que tem aquela torre do relógio e tudo mais, eles fizeram uma convenção muito legal, colocaram um telão onde todos os fãs foram para lá para assistir. Não sei se algum ator foi lá também, né, para participar do evento, eu acredito que foi. Eu tinha achado uma foto de um ator, depois eu posso pesquisar. E aí eles assistiram, fizeram uma festa bonita, uma festa linda, beleza? E na mesma semana tiveram uma entrevista também com o elenco e foram perguntados para cada um deles qual foi a opinião deles sobre o final, né, do próprio personagem ou da série no modo geral, qual que é a sensação que eles estavam sentindo depois de tantos anos de série e chegou finalmente naquele final ali. Então eu vou começar a ler essa matéria, a gente vai falar a opinião de cada um deles, depois eu vou deixar a minha e você vai deixar a sua nos comentários, beleza? Então, começando pela Caroline, né, a Candice King, foi mais ou menos assim que ela falou: como telespectadora e amante dos finais de séries, a perspectiva dos fãs, acho que foi incrivelmente gratificante e emocionante. Deixa as portas abertas, mas também traz muitos encerramentos. Então aqui a gente já vê que ela deixou claro que ela gosta de séries e ela realmente gosta, inclusive
Recentemente, ela falou que está acompanhando Legacy, ela já foi nos bastidores de Legacy, então ela não está participando da série, mas ela acompanha, então ela realmente gosta de assistir, isso é bem legal. E ela deixou aqui também em relação a deixar as portas abertas, ou seja, os personagens em si, eles podem aparecer em outras séries derivadas, já que eles estão vivos, assim como a Caroline apareceu em os originais, e assim também como ela pode aparecer em Legacy e outros personagens de TVD que apareceram e estão em Legacy. Então essas palavras dela foram bem sábias. Eu estava simplesmente extasiada. Eu meio que sabia alguns detalhes só de ter conversado com a Julie Plec. Viu como eu falei? Então ela participou do último episódio, mas ela não sabe tudo que vai acontecer no episódio porque ela não gravou todas as cenas. Então ela tem que ou conversar com a produtora, ou conversar com todos os atores, ou assistir o episódio para saber tudo que vai acontecer. É estranho isso, né? Uma pessoa que grava o próprio episódio não sabe tudo que vai acontecer nele, mas realmente acontece, isso é verdade. Mas eu achei um final lindo para os 8 anos de voltas e reviravoltas. Personagens, crush, corações partidos, triângulos amorosos, relacionamentos, mortes, vida e tudo mais. Aí, no caso, foi o que a Caroline falou, né? O que a Candice falou. Eu vou deixar para dar minha opinião no final, né? Já vai escutando o depoimento de cada um deles para você deixar sua opinião nos comentários também. Então, eu espero o vídeo acabar para você comentar. Não comenta antes não, tá? Matt Davis, né, o que fez o Alaric Saltzman. Olha só, eu fiquei muito emocionado com isso. Sempre que você tem aquele momento em que os personagens do passado reaparecem e se encontram, eu sempre fico emocionado com isso. Realmente foi o que aconteceu no final da série, onde a Helena encontrou a família dela, a Bonnie, o Enzo, então todo mundo ali deu aquele entender que encontrou os seus entes queridos do passado. O Steph encontrou a Alex, então aquela emoção ali, e essa foi a opinião do Matt Davis, né, e realmente foi incrível essa parte, tá? Então vamos ver a opinião do Ian. O Ian falou um textão, olha só. Bem, não é o final que Paul Wesley, seu irmão na série, né, entre parênteses aqui, e eu sempre pensamos que teríamos apenas os dois brothers, só de sunga na praia bebendo rum. Ele é bem brincalhão, né? Essas coisas são difíceis de escrever. Você, obviamente, quer fazer um tributo a um público por ter acompanhado essa jornada tão longa com você. Isso é verdade. Os próprios escritores querem fazer valer a pena por própria integridade artística. E por isso, invariavelmente, difícil satisfazer a todos. E é isso que eu acho tão interessante sobre os desfechos dos programas de TV que as pessoas continuam a discutir. Você nunca vai satisfazer a maioria das pessoas. A interpretação que você deixa é o que você deixa. Esse é o fim do nosso programa. Você viu que ele deu meio que uma cornetada, porque muita gente criticou o final da série, muita gente achou confuso, tem gente que não entende o final da série. Então eu já expliquei aqui várias vezes, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu tiro dúvidas sobre esse final da série. Então o Ian deixou claro, cornetando aqui as pessoas que estavam criticando esse final. Realmente não dá para agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então não tem como agradar. Muitas coisas deixaram a desejar. É difícil, né, falar sobre isso. Então, o próprio Ian, olha só, essa declaração aqui que eu tô falando pra vocês, galera, não é de agora, tá? Isso aqui aconteceu no final da série, assim que lançou o episódio final. Tempos depois, fizeram uma entrevista com o Ian também e perguntaram pra ele qual seria o final perfeito pro personagem dele. E ele deu outra declaração sobre isso, né? Ele já falou um final diferente. Tem um vídeo aqui no canal também onde eu falo sobre isso que você pode pesquisar, beleza? E o próximo ator que eu trago aqui pra vocês é o Zack, né, galera, que fez nosso querido e adorável e imortal e galã Matt Donovan. Cadê as palmas? Ele é bem querido, hein? Então, galera, a opinião do Zack, né, o que ele falou nessa entrevista foi o seguinte, olha só. Eu acho que terminar esse programa foi provavelmente a coisa mais difícil que a Julie Plec teve que fazer como escritora. Eu concordo plenamente com o Zack até aqui. Acredito que essa série foi a série que colocou a Julie Plec onde ela está hoje. Não sei se ela já chegou a fazer trabalhos de sucessos anteriormente, eu não conheço a trajetória da Julie Plec. É um tema que eu posso fazer para vocês se vocês quiserem depois, tá? Falar um pouco da biografia da Julie Plec e assim como de outros atores também que eu não falei ainda. Foi a de mais sucesso, acredito eu. Então, para terminar essa série, deve que ela ficou noites e noites sem dormir, pensando uma forma de finalizar a série sem que os fãs criticassem ela, né? Então, vamos ver. Ela e Kevin, né, que era o outro produtor que fazia junto com ela, fizeram um ótimo trabalho.
mas eu realmente adorei o sacrifício de Stefan, na opinião do Zack. Olha só que legal. Foi uma bela maneira de terminar. Tem muita gente que fala assim: ah, mas por que o Stefan não simplesmente enfiou a faca no peito da Kathleen e jogou ela no fogo e salvou Zara? Poderia acontecer? Poderia. Mas é uma série, galera. Assim como um filme que os caras fazem uma coisa boba e morre. São várias coisas que mentes gênias que já pensaram coisas muito mais difíceis do que isso e o Stefan não fez. Mas ele aconteceu aquilo ali porque tinha que acontecer, né, galera? Não teve jeito, não. Ela quis matar alguém e matou o Stefan. Não teve jeito. Querido diário, hoje está um dia tão lindo. E hoje eu vou escrever a última temporada de TVD. Pensei em dar um final feliz para o Stefan, mas não vai rolar. Eu vou matar o Stefan, vou matar o Enzo e vou deixar a Caroline viúva. Pior, sem uma noite de núpcias. Porque eu sou a verdadeira vilã de TVD. Isso difundiu alguns dos sentimentos que estavam acontecendo de todas as coisas que aconteceram antes, especialmente com a Bonnie. Eu penso que foi escrito de forma muito bela. O interessante é que, se você parar para analisar, quem é que sempre morria por todo mundo era a Bonnie. A Bonnie se sacrificava por todo mundo. Então, acredito que muita gente pensou assim: se tem alguém que vai morrer nesse final é a Bonnie, né? Já que alguém tem que morrer para salvar todo mundo, mas quem acabou morrendo foi o Stefan, né? E foi bem triste, né? Bem rápido, né? Não teve nem tempo de uma lua de mel. Inclusive, eu já falei sobre isso antes, de uma cena, né, que não foi ao ar, uma cena que foi deletada, em que mostra ali um pouco do romance da lua de mel entre o Stefan e a Caroline, tá? Que isso é bem interessante, porque eles não tiveram uma noite de núpcias e tudo mais, né, para os dois ficarem juntos. E nessa cena que foi deletada, os dois ficaram juntos. Teve outra cena também que foi deletada, a gente pode falar sobre isso depois, caso vocês queiram. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas eu posso regravar esse vídeo falando, explicando um pouco mais para vocês. Comente aqui embaixo se você quer, tá? Agora a gente vai ouvir a opinião de Paul Wesley, nada mais nada menos que Stefan Salvatore. Eu quero saber muito a opinião dele, já que o personagem dele morreu na série. Então vamos ver o que ele achou sobre isso. Vamos lá. Eu venho dizendo a eles que eu acho que Stefan deveria morrer. Assim como o Ian também falou que acho que os dois deveriam morrer, né? Um final assim, né, mais marcante, né? Não falou morrer porque não gosta dos personagens. Ele falou que deveria morrer, né, devido a várias coisas que aconteceram e tudo mais. Ele tem sido o estripador. Foi ele quem fez com que o seu irmão se transformasse em um vampiro. Todos os assassinatos que Damon cometeu foram realmente culpa minha. Se você for ver a origem da coisa. E se olha só que legal, o Paul Wesley falando como se ele fosse o Stefan. Eu senti que de certa forma ele era o herói da história e que fazia sentido ele morrer no final. Eles ficaram me enganando e disseram que ele não ia morrer. Então eles realmente ficaram me provocando por alguns meses. Olha que interessante. Eu li o roteiro final em um avião. Nos 5 primeiros atos eu fiquei tipo, ok, sim, isso é interessante. Mas foi o 6º ato que realmente me surpreendeu. E então, o 6º ato, eu fiquei com os olhos marejados. E eu nunca choro quanto às coisas sentimentais de Diário de Vampiro. Eu acredito que o final dele foi poderoso. A opinião do Paul foi quase a mesma opinião do Ian. Não nessa entrevista, mas na entrevista futura que ele dá. Então o Paul falou aqui, ó, o Stefan fez muita coisa errada. O Stefan foi o estripador, matou muita gente. O Stefan obrigou o irmão dele a se transformar. O Damon matou muitas pessoas, então o Stefan ele se culpava por conta disso. Então ele se culpava que todas as coisas más que o Damon fez foi culpa dele. Então por isso que a gente vê o Stefan ao decorrer da história sempre tentando salvar o Damon, sempre tentando puxar o Damon de volta, até que ele consegue, né, que o Damon vira uma boa pessoa. Mas ele sempre tentou fazer isso porque ele tinha culpa. Além de amar o irmão, ele tinha culpa. Nas costas dele estava aquele peso de que, se eu não tivesse transformado o meu irmão, ou se a gente não tivesse sido transformado, Damon, eu não teria matado tantas pessoas. Então era basicamente esse o pensamento do Stefan. Então Paul pensava assim também. Então o final perfeito para ele seria realmente com o Stefan morrendo devido a tantas coisas que ele fez. O Ian, ele pensou do mesmo jeito, só que ele não pensava só do Stefan, ele pensava dele também. Pô, o Damon e o Stefan matou tantas
tanta gente ainda vai ter um final feliz. Eles poderiam sim encontrar a paz, mas os dois personagens morrendo. Então essa seria o final perfeito dos dois. Eles queriam assim, né? Mas aconteceu só com o Stefan e o Damon acabou tendo um final feliz com a Helena. Então vamos ver agora a opinião da Nina. Uma opinião bem grande e importante, né? Já que ela era uma das protagonistas. Ela falando como Nina e como Catherine também, né? Estou satisfeita com a maneira como o programa terminou. O ato de que a Helena encontra a paz e se torna humana, que é o que ela sempre quis, ela ficou com o homem que ela ama, né? Que é o Damon, que é o que ela sempre quis também, né? Ela consegue dizer adeus ao seu antigo amor, que agora é o seu melhor amigo, que no caso foi o Stefan. Chorei durante vários momentos. Então olha só, a Nina falando que chorou durante vários momentos. O interessante é que alguns choros que a gente viu ao decorrer da gravação nas cenas eram reais. Então acredito que o choro que a Nina deu durante as gravações, né, que a Helena chorou ali, a Nina estava chorando de verdade, estavam se despedindo, né, e isso é bem interessante. Eu não tive chance de estar no final de leitura, mas talvez seja melhor assim, porque eu teria ficado arrasada. Ela já ficava triste, aí ficar triste antes mesmo de gravar. Foi mais interessante ainda porque ela gravou sem saber, no decorrer da gravação ver as emoções, né, isso é bem interessante. Eu chorei durante os últimos momentos de Stefan e Caroline, porque isso partiu meu coração. Partiu o nosso coração também, né? Independente se você shippa o Stefan com a Caroline ou não, eles mereciam, cara. Imagina você casar e não ter um tempo para ficar com sua esposa e morrer antes disso. As últimas palavras do Stefan foi através da Helena, que a Helena teve que contar para Caroline o que o Stefan queria dizer para ela, porque ela mandou um monte de mensagem de áudio pro Stefan, né? E ele não teve como responder. E isso foi bem triste. Eu chorei no final quando eu li que Helena estava escrevendo o diário novamente, quando a Helena basicamente diz as mesmas frases que eu fiz no episódio piloto há 8 anos atrás. Bem interessante e bem forte. Então o que a Nina falou aqui, eu concordo plenamente, tá? Então só tirando uma dúvida também, muita gente fala assim, Damon e Helena, todo mundo ali não morreu, porque não sei o que. Então olha as palavras da Helena. Ela tá dizendo aqui que a Helena encontrou a paz. Rapidinho para vocês novamente. Damon e Helena encontraram a paz. Quer dizer que eles morreram, galera. Então aquele final que você vê ali, tudo branco, no Diário de Vampiro e tudo mais, quer dizer que se passaram vários anos, Damon e Helena se casaram, e aí eles tiveram a vida feliz, e muitos anos depois, quando eles estavam velhos, eles morreram, encontraram a paz, viram novamente os seus entes queridos. A Helena viu a família dela, viu o John, a Jenna, viu os pais dela, viu todo mundo que tinha morrido, e o Damon viu o Stefan. Então eles morreram muitos anos depois. Muita gente fica bugada por conta de Legacies, por conta dos originais que estavam vivendo ali naquele momento também. Então os originais e Legacies está acontecendo naquele período em que Damon e Helena estavam envelhecendo. Então é como se aquele finalzinho de TVD fosse no futuro, bem depois de os originais e bem depois de Legacies. Deu para entender um pouco mais? Você que tá com dúvida ainda, assista o vídeo aqui no canal onde eu explico esse final melhor, beleza? Então, muito obrigado para você que está aqui assistindo, muito obrigado pela sua opinião, espero que você tenha comentado aqui a sua teoria, o que você achou também desse final. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. Canal Mystic Falls.